Então, nós daremos início aqui ao nosso treinamento correspondente à apuração previdenciária, ao cálculo da desoneração da folha, ou seja, a apuração previdenciária relacionado ao faturamento da empresa. Como que o Cuca trata essa informação, como que o Cuca aplica esses valores e esses cálculos. Então, em relação à adoção, como que é feito esse processo de adoção da apuração previdenciária dentro do Cuca? A adoção vai ser feita aqui no cadastro da empresa, na opção de regimes tributários. Então, aqui na tela de regimes tributários, o que nós temos que levar em consideração é o período. Eu posso adotar desde janeiro, eu posso adotar a partir de um mês, a minha empresa se enquadrou só agora, em relação à apuração previdenciária, ao novo produto que ela está vendendo, fabricando, teve uma mudança na atividade da empresa, então agora, por exemplo, em setembro, ela ingressou na apuração previdenciária. Então, aqui eu posso adotar ou até mesmo desadotar. A empresa deixou de recolher a apuração previdenciária por algum motivo. Então, aqui no cadastro da empresa, nos regimes tributários, eu vou adotar ou desadotar a apuração previdenciária de acordo com o período que a empresa ela está enquadrada nesse cálculo. Então, a gente vai vir aqui no mês correspondente a essa adoção, vamos clicar em alterar, e aqui no meio da tela nós temos a linha da apuração previdenciária. Então, o primeiro campo que nós temos que adotar é o indicador da contribuição. Uma ressalva em relação ao indicador da contribuição. O sistema ele só faz o cálculo da apuração previdenciária automático quando aqui nessa linha eu selecionar a opção da contribuição apurada com base na receita bruta. Por que que eu tenho aqui as duas opções? Porque quando eu tinha que mandar essas informações para o SPE de contribuições, lá no SPE de contribuições eu tinha que discriminar se era pela receita bruta ou pelas remunerações pagas. Porém, no Cuca, o cálculo da apuração previdenciária automático vai ser feito quando se tratar da contribuição apurada com base na receita bruta. Então, eu sempre vou selecionar aqui para que o sistema faça esse cálculo e reconheça essa opção. O próximo campo que nós temos é em relação ao tipo de apuração. Quando que eu vou adotar um, quando que eu vou adotar o outro, para quais situações que eu vou aplicar aqui. Então, aqui no nosso treinamento, nós vamos ver como que vai funcionar cada uma dessas opções e as ressalvas relacionadas a esse processo. Então, em relação ao cálculo por NCM, qual que é a ressalva que a gente já faz aqui em relação a essa adoção? Quando que eu vou adotar o cálculo por NCM? O cálculo por NCM eu vou adotar sempre que a minha empresa corresponder à indústria. Então, quando aqui no tipo de empresa ela corresponder à indústria, eu vou adotar o cálculo por NCM. Por quê? O sistema ele vai reconhecer e vai aplicar o percentual da apuração previdenciária de acordo com o NCM que eu destacar em cada item dos meus lançamentos fiscais. Então, aqui eu vou adotar primeiro o cálculo por NCM, vou salvar. Então, quando eu vier aqui no meu lançamento fiscal de saída, então aqui eu vou ter, né, todas as minhas notas escrituradas detalhadamente. O que que o sistema ele vai considerar? Aqui embaixo, na opção de itens, ele vai considerar o NCM que eu destaquei no meu produto. Então, ele vai calcular individualmente a minha apuração previdenciária por NCM. Então, é importante que nos meus lançamentos fiscais eu tenha os itens devidamente escriturados e a classificação desses itens em relação ao NCM esteja correta, porque se meu NCM estiver errado aqui, o cálculo do imposto também vai ficar errado, tá? Então, quando eu adoto lá no cadastro da empresa o cálculo por NCM, o sistema ele vai considerar item por item escriturado na nota.
Uma outra ressalva, que nem eu falei, eu só vou adotar o cálculo por NCM quando a minha empresa corresponder, for, né, indústria. E nesse caso, quando a empresa for indústria, além da questão do item, tá, da nota, o sistema ele vai considerar também o CFAP. Então, só vai entrar para o cálculo da apuração previdenciária os lançamentos fiscais cujo CFAP corresponda a uma operação de industrialização. Então, 501, 5401. Então, independente da operação, tá, que a empresa estiver escriturando a nota, só vai entrar no cálculo da apuração previdenciária aqueles lançamentos onde o CFAP corresponda à industrialização. Aqui no nosso exemplo, a gente pode notar, eu tenho um CFAP de industrialização e eu tenho aqui um CFAP de revenda. Então, o Cuca, esse CFAP aqui, ele não entra lá como tributado, tá? Só esse CFAP que vai entrar como tributado. Fiz o meu lançamento fiscal, eu posso voltar aqui na apuração de impostos e vir aqui na opção de apuração previdenciária. Quando eu acesso essa tela, eu vou explicar essa mensagem aqui depois, tá, pessoal? A gente já volta aqui nessa mensagem para explicar para vocês. Então, quando eu venho aqui, eu vou ter aquele NCM lançado aqui normalmente. Então, ele entrou aqui o código de atividade de acordo com o NCM que eu destaquei lá naquele produto. Ele trouxe aqui a minha receita bruta, os 10 mil. Então, ele só vai considerar a venda do meu produto industrializado, tá? Aqui na parte superior da tela, o sistema ele traz para a gente os valores individuais. Então, aqui em cima, eu tenho aqui na primeira linha a minha receita bruta total. Então, a receita bruta total da empresa é os 15 mil. É a minha nota de indústria e a minha nota de comércio, é a soma das duas notas. Mas, para apuração previdenciária, aqui na segunda linha, o sistema ele só está considerando os 10 mil. Então, a base de cálculo, né, a receita bruta correspondente à apuração previdenciária, vai ser só aquele lançamento de industrialização. E ele traz os 5 mil como uma receita não sujeita, ou seja, essa operação aqui, esse lançamento, não corresponde à apuração previdenciária. Então, ele traz aqui individualmente esse cálculo para a gente. Se eu precisar ajustar em relação à base de cálculo, eu consigo ajustar aqui em cima os valores, mas ele já vai trazer e já vai considerar aqui para a gente normalmente essas informações. Vou voltar naquele lançamento de comércio e vou voltar ao valor que estava antes dessa nota. Voltando aqui na tela da apuração previdenciária, em relação a essa mensagem aqui que está dando para a gente, tá? Aqui eu vou explicar sobre essa mensagem, sobre essa questão das outras receitas, mas essa regra aqui vai valer independente do tipo de apuração que eu adotar, tá? Então, essa regra que eu vou explicar agora, ela não tem relação com o cálculo adotado por NCM. Pode acontecer se eu adotar por NCM, por código contábil, por atividade específica, é uma regra geral. O que que acontece, tá? A legislação determina que se a minha receita não sujeita à apuração previdenciária, então essa última linha aqui, que a gente tem aqui em cima dos valores automáticos, se essa receita bruta das atividades não sujeita à contribuição previdenciária for inferior a 5%, todo o meu faturamento vai ser tributado aqui em relação à apuração previdenciária. Então, aqui no nosso caso, a minha receita não sujeita foi inferior a 5%. Então, ela está entrando
aqui no cálculo da apuração. Então, quando a gente abre a tela, o Cuca ele dá esse alerta. Se a gente conferir aqui em cima novamente, eu tenho a minha receita total bruta, 10.500, a minha receita sujeita à apuração previdenciária continua sendo os 10.000, a minha receita não sujeita é R$ 500. Então, se eu pegar 500 e dividir por 10.000, ela vai ser muito inferior. Então, o que a gente considera aqui? Se a gente olhar aqui na segunda coluna, no cálculo automático depois da proporção, a segunda linha, que é a receita sujeita à apuração previdenciária, já está entrando o valor total, os 10.500. E aqui embaixo, também o sistema ele já traz de forma automática esse código de ajuste. Então, esse código de ajuste, ele já até traz na descrição dele, é um código genérico para ajustar essas outras receitas. Por que ele traz esse código relacionado à alíquota de 2,5%? Porque esse NCM aqui, a apuração dele é com base na alíquota de 2,5%. Se eu tivesse outros NCMs, ele ia gerar um ajuste correspondente a cada alíquota que tiver, tá? Então, aqui ele vai ajustar de acordo com o NCM que eu tenho, o ajuste em relação a essa apuração. Então, essa regra da proporção dos 5% vai valer independente do tipo de apuração que eu tiver. Então, o cálculo, quando eu tiver adotado em relação ao NCM, é dessa forma que o sistema vai considerar. O mesmo vai valer quando eu tiver notas de devolução. Então, se por um acaso eu tiver uma nota de devolução, tá, em relação a esse valor, vou incluir aqui uma devolução. Então, eu vou vir aqui, vou incluir um lançamento de devolução. Se eu voltar aqui na minha apuração previdenciária, o que o sistema vai fazer? Ele já vai considerar aquela devolução. E qual a regra para ele considerar aquela devolução? A mesma das operações de saída. Ele vai olhar o NCM do produto e vai olhar se o CFAP daquela devolução corresponde a um CFAP de industrialização. Então, se a gente notar aqui embaixo, a gente tem as linhas, né, os campos correspondentes aos ajustes. Então, aqui, a receita da atividade econômica é os 10.000. Ele traz aqui o detalhamento por NCM. Aqui do lado, nós temos o valor das exclusões. Então, se eu clicar nessa pastinha, o sistema ele vai detalhar para mim o que é essa dedução, o que é essa exclusão. Aqui a gente pode notar que a exclusão é uma devolução. Quais outros valores que ele exclui em relação à base de cálculo? IPI e substituição tributária. E aqui ele discrimina exatamente o que é o valor. Ah, mas eu quero ajustar outro valor, eu quero vir aqui e ajustar uma outra exclusão que eu tenho em relação a essa base de cálculo. Eu posso vir aqui e incluir o ajuste, tá? Então, aqui eu posso vir e incluir, aqui corresponde a esse ajuste de exclusão que eu estou fazendo. Vem o cadastro e o sistema vai considerar da mesma forma. Fiz as exclusões que eu preciso, aí aqui na frente a gente já tem o valor da apuração previdenciária base de cálculo atualizada. Então, aqui nós já temos só os 9.000. Então, o sistema ele já vai trazer esse processo de forma automática em relação às exclusões, levando em consideração a mesma regra.
o cálculo por NCM. Vou voltar aqui no cadastro da empresa, regimes tributários, para a gente alterar. Então, em relação ao cálculo, tá? O tipo de apuração por NCM, é dessa forma que vai funcionar. O sistema, a ressalva que a gente faz é em relação ao tipo de empresa adotado. Se eu adotar o cálculo por NCM, o meu tipo de empresa ela tem que corresponder à indústria. Em contrapartida, o sistema vai levar lá na apuração apenas os lançamentos que corresponder à industrialização. O cálculo por código contábil. Quando que eu vou adotar esse cálculo por código contábil? O cálculo por código contábil, eu posso adotar para todas as empresas, tá? Indústria, comércio, serviço, aí fica a critério de vocês, como que vocês querem trabalhar em relação a isso. Para qualquer empresa, eu posso adotar o cálculo por código contábil. A ressalva que a gente faz em relação ao código contábil quando a empresa for indústria. Então, eu adotei aqui o cálculo por código contábil e o meu tipo de empresa aqui em cima é, por exemplo, indústria e comércio. Quando tiver essa indicação de indústria, a regra do sistema considerar os lançamentos vai ser a mesma que a gente viu antes. Se o meu tipo de empresa corresponder à indústria e eu adotar aqui o cálculo por código contábil, vou voltar aqui no meu lançamento fiscal de saída. A regra em relação ao CFOP vai ser a mesma. O sistema só vai somar lá na apuração previdenciária o lançamento cujo CFOP corresponder à industrialização. Porém, agora a gente não vai mais olhar o item. Então, a informação lá do item, para aqui agora para esse cálculo, não vai ser mais considerada. O que nós vamos considerar? Esse campo aqui, o código contábil destacado em cada nota. O que eu preciso fazer para adotar para que o sistema calcule corretamente? Vir aqui na tabela de código contábil, selecionar o código contábil que eu estou utilizando naquela operação. No meu caso, eu estou fazendo um lançamento de saída. Eu preciso vir aqui e preencher esse campo aqui, do código da apuração previdenciária. Então, é aqui que eu preciso vir e discriminar qual vai ser a minha incidência em relação a essa apuração previdenciária. Uma outra ressalva, um outro cuidado que é importante a gente saber. A tabela de código contábil é uma tabela comum para todas as empresas. Então, se eu tiver outras empresas que eu adotei a apuração previdenciária por código contábil, e o meu código de apuração previdenciária é diferente de uma empresa para outra, eu vou ter que criar um código contábil para cada empresa. Eu não vou poder usar o mesmo código contábil para várias empresas. Cada empresa vai ter que ter o seu código contábil específico de acordo com cada operação que ela tiver, cada código de apuração que ela tiver detalhado. Então, eu preciso criar aqui na tabela de código contábil todos os códigos contábeis necessários para que eu consiga discriminar esse cálculo em cada empresa. Então, eu vim aqui, preenchi o meu código da apuração previdenciária e vou salvar. Aí, quando eu salvo, o sistema ele vai dar esse alerta aqui. Como eu estou alterando um código contábil, isso é uma regra geral, tá? Independente da alteração que eu fizer no código contábil, se eu alterei o código, o sistema ele vai dar esse alerta da relação das empresas que usam o mesmo código. No meu caso aqui, o V011 está sendo usado só nessa empresa. Porém, se tivesse aqui outras empresas cadastradas que usassem o mesmo código V011, aqui o Cuca ia mostrar todas as empresas que utilizam esse código. E aí ele já traz essa mensagem aqui embaixo em relação aos impactos que pode acontecer nessa alteração. No meu caso, eu vou confirmar, porque é só uma empresa.
Vou salvar aqui o meu lançamento. E vou voltar aqui na minha apuração. Aquela regra dos R$ 500 continua valendo, tá? Mesmo que no código contábil que eu usei aqui não tenha a incidência lá da apuração previdenciária, ele entra aqui por conta do cálculo da proporção, tá? Então, esse valor aqui dos R$ 500, no nosso caso aqui, nesse exemplo, ele sempre vai entrar porque ele está entrando no cálculo da proporção, não porque ele tem incidência lá no Código Contábil. Mas, se a gente olhar, ele já mudou aqui o Código da Atividade Econômica. Então, eu continuo tendo os mesmos 10.000, mas o meu Código da Atividade Econômica aqui mudou. Ele não está mais aquele NCM, ele já está esse código 0303, que é o que eu informei lá no Código Contábil. E se a gente notar aqui, no campo de valor das exclusões, ele já sumiu aqueles R$ 1.000. Aquela devolução que eu fiz já não está considerando aqui mais. Porque no Código Contábil da devolução não tem informado aqui o Código da Apuração Previdenciária. Então, nessa situação aqui, eu preciso, na minha nota de entrada, na minha nota de devolução, ter a mesma consideração. Eu preciso aqui nesse código contábil ter informado o mesmo código lá daquele ajuste. Então, corrigi aqui, ajustei a minha devolução. Agora, o sistema voltou a demonstrar o valor. Então, a regra em relação ao cálculo por código contábil, eu vou aplicar da mesma forma, tá? Então, se eu adotei o cálculo por código contábil, a minha nota de devolução vai seguir a mesma regra da minha nota de venda. Eu vou ter que ter um código contábil criado para cada operação que eu tiver, para cada código de atividade que eu tiver diferente, da mesma forma que eu tenho nas minhas vendas. Se eu criei na minha venda 4 códigos contábeis com 4 incidências diferentes, eu preciso ter em mente que eu tenho que ter 4 códigos contábeis de devolução com as 4 incidências diferentes, para que, se eu tiver um lançamento de devolução, o sistema aplicar aqui a dedução, a exclusão de forma automática. Aí, se a gente notar também, aquele código o cálculo da proporção, o código da atividade econômica que gerou aqui, ele já mudou o código genérico. Então, ele considera código genérico de outras receitas, mas nesse exemplo, sujeito à alíquota de 1%. Então, sempre vai ser automático esse cálculo da proporção, tá? Quando tiver essa situação. Voltando novamente aqui para o último tipo de atividade que a gente tem, que é por atividade específica. Esse cálculo por atividade específica, eu também posso adotar para todas as empresas, indústria, comércio e serviço. Porém, quando eu adoto esse cálculo por atividade específica, eu só posso aplicar uma atividade. Então, por exemplo, se a minha empresa é uma indústria, eu só vou adotar atividade específica se a minha empresa produzir um único item. Então, a minha empresa só produz um produto, um único item. Não vai ter exceção, não vai fugir à regra. É só aquele produto, é só um NCM que eu tenho, um código para cálculo. Eu posso vir e adotar por atividade específica. Porém, né, indústria, a gente sabe que é muito difícil ter essa situação. Então, para quais tipos de empresa que comumente aplica-se essa operação por atividade específica? Para empresas que são serviço. Então, as empresas que têm por atividade prestação de serviço, essas empresas, sim, comumente elas prestam um único tipo de serviço.
Então, a apuração previdenciária, para esse tipo de empresa, para facilitar o processo, a gente pode adotar por atividade específica. Então, eu vou mudar aqui em cima o meu tipo de empresa para serviço, tá? Porque se eu deixar a indústria, aí aqui vai entrar a mesma regra que eu tinha falado antes. Se eu adotar por atividade específica e o meu tipo de empresa corresponder à operação de indústria, por regra, o sistema ele vai considerar apenas os lançamentos que tiver o CFAP de industrialização. Então, independente do tipo de apuração que eu adotar, se o meu tipo de empresa for indústria, entende-se que a indústria é a atividade dominante da empresa e só vai considerar os lançamentos de industrialização. No nosso exemplo, a gente vai ver em relação ao cálculo do serviço. Então, eu adotei aqui por atividade específica, e aqui logo à frente vai habilitar o campo para eu escolher o código de atividade. Então, aqui eu posso vir e adotar o código de atividade correspondente. Geralmente, que eu falei, são empresas comerciais, empresas que prestam serviço, tá? Que vai adotar essa operação, serviço de programação, de TI, call center, ou empresas que são de construção civil. Então, empresas de construção civil também costumam adotar esse cálculo, tá, da apuração previdenciária relacionado a esse processo, porque ele também vai considerar a atividade da empresa, independente da operação que ela fizer, vai considerar sempre a atividade. Toda a atividade daquela empresa vai entrar para o cálculo da apuração previdenciária. Então, quando eu venho aqui e defino dessa forma, por exemplo, vou selecionar esse código de atividade aqui. Salvar, vou voltar lá no meu lançamento fiscal. Só que agora eu preciso vir aqui no meu livro de serviço. Então, eu vou incluir um lançamento de serviço, porque eu adotei que a atividade é da minha empresa, a minha empresa, né, corresponde a serviço. Fiz o lançamento de serviço. Vou até excluir essas notas, tá? Para não atrapalhar a nossa visualização e a nossa demonstração. Então, aqui, quando eu entro, eu não preciso fazer nada. Eu incluí o lançamento fiscal, independente de ter item ou não na nota, o sistema não vai olhar. Independente do código contábil que eu utilizar, o sistema também não vai considerar. Ele vai considerar o quê? Único e exclusivamente a receita da empresa. Eu lancei uma nota que corresponde a uma receita, a um faturamento que a empresa teve, aquele valor vai entrar tributando aqui, e todo o faturamento, toda a receita que eu lançar, vai entrar tributando na mesma atividade econômica. Então, quando eu adoto a apuração previdenciária por atividade específica, entende-se que toda a atividade daquela empresa, a operação que ela presta de serviço, vai tributar aqui na apuração previdenciária. Então, em relação, vou voltar aqui rapidinho, aos tipos de apuração que eu posso adotar em relação ao cálculo da apuração previdenciária, é dessa forma que o sistema vai trabalhar. Qual que eu vou adotar? Qual vai ser melhor? Aí cabe, tá, a cada usuário, cada um avaliar de acordo com as empresas que vocês têm, de acordo com a situação individual de cada empresa. Aí tem que ser avaliado mesmo caso a caso. Não tem uma regra em relação a isso. As ressalvas que tem são em relação ao tipo de empresa, né, em relação a quando for indústria, atividade específica, como eu falei, comumente é utilizado para as empresas que prestam serviço, mas cabe a cada um avaliar
qual operação que vai aplicar para cada empresa que vocês tenham. Então, em relação a essa adoção, tá? É dessa forma que vai funcionar. O que nós vamos ver agora é em relação às disponibilidades das informações aqui na tela. E aí, essas disponibilidades vai ser igual para todas as empresas. Tá? Então, independente do tipo de apuração que eu adotei, se por NCM, código contábil ou tipo de atividade específica, aqui na tela os valores e as informações vão ser as mesmas. Tá? Então, como eu tinha explicado já aqui em cima, em relação às receitas, o sistema já vai trazer as receitas e os ajustes de forma automática. As devoluções e as exclusões, ó, se a gente notar, como eu adotei atividade específica, aquela devolução já está entrando aqui para dedução da base de cálculo. Por quê? Como eu falei, o sistema ele não olha NCM, não olha código contábil, ele não considera nada, ele considera o faturamento geral da empresa. Então, o faturamento geral foi 15 mil e eu tenho uma devolução, entrou aqui. É que, no caso, a minha empresa ela eu adotei prestação de serviço, não vai ter devolução. Mas se tivesse alguma anulação de algum lançamento por algum motivo, entraria aqui da mesma forma. Tá? Então, ele entra as deduções, as exclusões aqui, independente do lançamento. Ele vai considerar sempre o faturamento total da empresa. Aqui na parte inferior da tela, então aqui a primeira paleta que nós temos é o detalhamento do cálculo. Então, se eu tivesse adotado por NCM, por exemplo, e tivesse 10, 15, 20 NCMs diferentes aqui nessa primeira tela, o sistema traria todos os códigos de atividade econômica individualmente, para que vocês possam conferir e visualizar. A segunda palheta, consolidação da contribuição previdenciária. Aqui o sistema ele vai consolidar por código da receita. Como que a gente sabe qual é o código da receita relacionado a cada atividade? Então, tem a legislação específica que determina, olha, esse código de atividade aqui, 30, ele vai recolher no código da receita 2985. Vou incluir aqui uma alteração, só para a gente avaliar. Ah, se eu tivesse, no caso aqui, outros valores, né? Então, aqui eu incluí esse ajuste só para a gente visualizar. Então, eu tenho esse NCM. Então, para aquele NCM, o código de recolhimento já é outro, é o 2991. Então, aqui o Cuca, ele já vai considerar e já vai demonstrar o recolhimento individual de acordo com a atividade. Então, essa demonstração, essa conferência é automática, conforme disponibilizado na legislação da apuração previdenciária, é que o Cuca já discrimina e já separa aqui os códigos de recolhimento. Cada atividade vai ter o seu código de recolhimento. A mesma coisa em relação à variação do código da receita. Então, tem atividade que vai ser o 2985, variação 01, vai ter atividade que é o 2985, variação 04, 06. Então, eu posso ter variações do código da receita diferente também. E o sistema ele já vai fazer tudo de forma automática a partir desses lançamentos que tem aqui nessa primeira tela do detalhamento. Eu vou excluir aqui esse ajuste, tá? Para deixar só aquele valor automático. Então, aqui, essa consolidação da apuração previdenciária é para visualizar essas informações, tá? O sistema ele vai discriminar individualmente cada recolhimento que eu tiver. Aqui nessa tela ainda, é onde eu posso vir aqui no rodapé e configurar a contabilização.
Então, se eu clicar aqui, configurar contabilização, é aqui que eu vou configurar a contabilização da minha provisão. Então, eu vou provisionar aqui a minha apuração previdenciária a recolher. Então, eu preciso vir aqui e colocar a conta devedora e a conta credora de acordo com o meu entendimento contábil, para que o sistema gere, tá, o lançamento dessa provisão. Se eu não colocar aqui, o sistema não vai contabilizar. Então, eu preciso vir aqui e configurar essas contas conforme o entendimento contábil de cada usuário. Esses processos referenciados são os processos vinculados à apuração. Então, se tiver alguma ação judicial que eu precise vincular aqui na minha apuração previdenciária, eu vou cadastrar aqui nessa tela. E aqui ainda eu tenho o ícone da impressora, que eu posso gerar o relatório do detalhamento. Então, eu preciso conferir os valores, quais são as notas que o sistema está considerando aqui. Eu fiz a conferência e eu identifiquei uma diferença. Está faltando um valor ou tem um valor a mais. Eu preciso saber de onde que o sistema está puxando, quais são os lançamentos que está entrando aqui. Por aqui a gente consegue ver. Então, quando eu gero aqui esse relatório, aqui o sistema ele vai discriminar para vocês cada nota fiscal que você tem lançado, que está sendo considerado lá para aquela atividade. No nosso caso, como eu adotei atividade específica, toda atividade da empresa vai entrar lá. Mas, geralmente, quando a gente adota por NCM, que aí eu tenho uma gama, né, uma quantidade de NCMs diferentes, é bem grande, e eu quero ver o valor de cada um, eu identifiquei uma diferença, aqui eu consigo ter individual, tá, por NCM. Então, se fosse o cálculo por NCM, aqui do lado esquerdo, o sistema traz o número do NCM, quais notas que tem aquele NCM lançado que está entrando aqui, para facilitar aí essa conferência. Tanto a devolução, então a gente pode observar aqui, se tiver a nota de entrada de devolução, ele mostra aqui o que está sendo considerado. Aquela questão que eu falei, se tivesse IPI, substituição tributária, ele já traria aqui esses valores de forma automática para que facilitar aí para vocês também essa conferência, tá? Então, aqui em relação à demonstração, a visualização do nosso cálculo, é isso. Aqui eu tenho uma outra opção, é a configuração que eu vou utilizar quando o cálculo for por NCM. Vou voltar aqui rapidinho. Vou voltar aqui o meu cálculo por NCM. Não vai ter nada, né? Não vai ter nenhum valor de apuração, porque eu excluí aquelas notas de saída, mas é só para habilitar o campo aqui para vocês. Então, quando eu adotar o cálculo por NCM, vai habilitar aqui essa terceira opção de configurar a apuração. O que eu vou configurar aqui nessa tela? Quais valores eu quero que some ou subtraia aqui do meu cálculo? Então, por exemplo, quando eu adoto o cálculo por NCM, como eu expliquei para vocês, o cálculo vai ser feito com base no produto. Então, a gente vai somar aqui o valor total de cada produto. Mas, se a nota tiver, por exemplo, um desconto, no total do meu produto, não vai estar aquele desconto aplicado. Mas eu quero que aqui entre o desconto subtraindo. Então, eu venho e configuro. Eu vou fazer de novo o lançamento fiscal para facilitar a visualização. Então, eu vou vir aqui e vou incluir de novo a nota.
Vou incluir aqui o meu item e vou colocar aqui um valor de desconto aleatório, tá? Só para poder demonstrar para vocês. Então, vou colocar aqui um valor de desconto, vou colocar um valor de despesas acessórias, um de frete e um de seguro. Tá? Então, essa nota tem esses valores aqui relacionados a desconto, despesas acessórias, frete e seguro. Vou voltar aqui na minha apuração previdenciária. Então, o que o sistema ele vai considerar? Se a gente observar, vou excluir aquela devolução para também facilitar a nossa conferência. Então, aqui, se a gente considerar aqui, eu tenho os 10.000 da minha receita, né? Só que ele está entrando aqui 9.750. Então, ele não está entrando aqui o valor total do meu produto. Ele não está considerando 10.000, que é o valor total do meu produto. Ele está considerando 9.750. Por quê? Aqui em configurar a apuração, eu vim aqui e configurei para que o desconto subtraia do valor da minha base de cálculo. Se eu colocar aqui que o desconto não vai interferir na minha base de cálculo e salvar, o sistema ele vai trazer aqui os 10.000. Por quê? Ele vai trazer aqui o valor total do produto. Ah, eu quero que o desconto subtraia do valor. Eu quero que o frete também subtraia o valor, o seguro também eu vou tirar, e as despesas acessórias também eu vou tirar. Posso vir aqui e configurar dessa forma. O sistema ele vai atualizar o valor. Então, a minha base de cálculo vai ser o total do meu produto, menos o desconto, menos o frete, despesas acessórias e seguro. Então, essa opção aqui de configurar, vocês podem configurar, tá? Da forma como vocês acharem melhor em relação a cada empresa. Por padrão, o Cuca sempre traz aqui o valor do desconto subtraindo, mas vocês também têm a opção de vir aqui e ajustar da forma como vocês acharem melhor, tá? Então, isso só vai ser aplicado para as empresas que apuram por NCM, porque aí o cálculo é feito por produto, tá? Que nem a gente tinha visto antes. Produto por produto, vai entrar o cálculo aqui em relação a essa apuração. Via de regra, em relação ao processo geral, em relação ao cálculo da apuração previdenciária, é dessa forma que o sistema vai trabalhar, tá? Tenho aqui os valores lançados. Se eu vier aqui na parte do DARF, o sistema ele vai gerar o DARF para vocês, então já é automático, a partir dos valores que tiver lá na palheta da consolidação, ele gera o DARF aqui. Agora a gente vai ver algumas ressalvas em relação a essa questão do DARF. Por exemplo, vou voltar aqui a minha empresa como serviço e adotar atividade específica. Tem algumas operações, quando a empresa é de construção civil, que o DARF ele tem que ser recolhido por SEI. Então, algumas operações aqui relacionado à construção civil, tá? O DARF ele não vai ser recolhido pelo CNPJ da empresa. Ele tem que ser recolhido pela matrícula do SEI. E nesses casos, tá? Nessa situação, o que acontece? Eu acho que é essa atividade aqui. Vou alterar aqui. Voltei aqui, tá? Então, aqui já está entrando todo o meu faturamento, porque eu adotei atividade específica, está considerando todas as minhas notas, e eu adotei aqui que a minha empresa é construção civil, tá? Enquadrada nesse grupo de KNAI.
Aí aqui eu tenho essa paleta da consolidação da contribuição previdenciária. Então, aqui eu tenho esse código da Receita 2985 com a variação 06. O que acontece nesses casos? Quando eu venho aqui para fazer a impressão do DARF, não gera aquele DARF para mim. Então, eu tenho lá o valor da apuração previdenciária, eu tenho aquele valor de recolhimento, mas não está gerando DARF aqui para mim. Por quê? Essa variação, quando o meu DARF, né, o meu código de recolhimento, for o 2985, com essa variação 06, o DARF ele tem que ser gerado por obra. Então, o sistema não vai gerar. Por quê? Quando eu incluo as notas fiscais, eu não tenho como discriminar essa informação por obra. O Cuca ele gera sempre o DARF em relação ao CNPJ da empresa. E nessa situação, eu preciso vir aqui na apuração de impostos, no conta corrente tributos, e incluir manualmente. Então, eu preciso vir aqui e incluir aquele DARF, aquele código de recolhimento, manual. Eu venho, cadastro manual, vou colocar um valor qualquer, tá? E aqui eu venho e preencho o número do meu SEI, da minha incorporação. Eu preciso fazer esse processo manual. Sempre, tá? Se eu tiver apuração previdenciária, construção civil, que gerar a variação 06, 05, 04, se eu não me engano, que são as operações que o cálculo é por SEI, para que eu gere o DARF pelo sistema, eu preciso vir aqui e incluir eles manualmente, segregando o número do SEI. Isso levando em consideração que as empresas ainda não estão enviando o SPED REINF, tá? Então, eu estou mostrando essa regra geral de como que funciona, né, como que é o funcionamento em relação a essas regras dentro do Cuca, do porquê que o Cuca não gera e como que eu preciso fazer. Porém, as empresas que têm apuração previdenciária hoje, eu acredito que vocês já tenham essa situação, todas elas já estão enviando essa informação para a REINF, porque essa informação, obrigatoriamente, tem que ir para a REINF. E se vocês já estão enviando essas informações para a REINF, esses recolhimentos, essas guias, já estão sendo geradas lá na DCTF Web. Então, nesses casos, vocês não precisam fazer nada no Cuca. As empresas que têm essa condição de construção civil, não vai ser o caso do nosso treinamento aqui, esse foco, mas só abrir aí esse parênteses para poder orientar vocês que as empresas que tenham essa questão da construção civil, que têm apuração previdenciária, na inclusão do lançamento fiscal, vocês já vão informar lá em relação à obra, se é empreitada parcial ou total, e lá vocês já vão discriminar o número do SEI. Então, lá para a REINF já vai essas informações de forma detalhada. Isso a partir dos lançamentos fiscais que vocês fizerem, tá? Então, como hoje as empresas que têm essa apuração previdenciária já mandam a informação para a REINF, então lá na REINF vocês já vão ter essa informação. Em relação à REINF, então a gente voltando aqui na tela da apuração previdenciária, se eu tenho adotado na minha empresa que ela está obrigada à REINF, aqui nessa tela vai habilitar essa palheta aqui da previdenciária REINF. Só vai habilitar aquela palheta quando aqui em lançamentos, SPED REINF, dados cadastrais, eu tiver adotado que a minha empresa está obrigada a REINF e eu tiver adotado aqui o indicativo da desoneração, a opção 1, empresa enquadrada nos artigos 7º e 9º da Lei 12.546. Então, eu tenho adotado
aqui a REINF, eu fiz o indicativo da desoneração. Aqui na minha apuração previdenciária, vai habilitar essa palheta previdenciária REINF. E aqui os valores vão vir de forma automática, tá? Então, a partir dos valores que eu tenho aqui lançados, os valores vão aparecer aqui de forma automática para que eu possa conferir as informações que vão ser enviadas no meu evento 2060. Se a gente notar aqui, o meu não está mostrando nada. O que às vezes é comum acontecer aí com vocês, principalmente no começo do ano, tá? Por que que não traz nada aqui nessa tela? Vou voltar aqui em lançamentos, SPED REINF, dados cadastrais, vou clicar em alterar. Aqui nessa primeira linha, a mês de adoção da REINF no Cuca, o meu está o mês 5. Por que que eu falei que isso acontece sempre no começo do ano? Porque se eu adotei a REINF, por exemplo, no meio do ano de 2022, é uma empresa nova, eu abri uma empresa nova, então o mês de adoção foi o mês 5, o mês de início da entrega da REINF também vai ser o mês 5, então eu cadastrei dessa forma lá em 2022. Quando eu instalo a versão 2023, essa tela, o Cuca, ele traz exatamente igual está no ano anterior. Tá? Então, como ele traz igual está no ano anterior, esse mês de início da adoção da REINF no Cuca fica o mês 5. Então, o Cuca entende o quê? Que vocês vão enviar a REINF dentro do Cuca só a partir de maio. Só que no caso, né, não, eu vou enviar a REINF pelo Cuca em janeiro. Então, aqui o mês de início vai ser o mês 1. O início da atividade, o início da obrigatoriedade da REINF foi no mês 5. No meu caso aqui, do meu exemplo, foi 2021, mas poderia ser 2022, tá? Então, aqui, a adoção, o início da REINF, da obrigatoriedade, foi o mês 5. Mas o início no Cuca vai ser janeiro. Fiz a alteração. E eu volto aqui na minha apuração previdenciária, na palheta da previdenciária REINF, ele já atualizou os valores, tá? Então, para as empresas que tenham adotado a questão da REINF, tá? É automático as informações aqui na tela. Se por um acaso vocês acessarem essa tela da previdenciária e tiver em branco as receitas, aí a gente precisa verificar lá o início da adoção da REINF, no Cuca, a data informada, que aí a partir daquela data a gente atualiza os valores aqui. E aqui também a gente consegue ver o detalhamento do evento. Então, o que, que vai ser enviado para a REINF? Vai ser enviado para a REINF essas informações, tá? Essas informações relacionadas ao evento. Se eu tiver algum processo referenciado à REINF, que eu preciso vincular a apuração previdenciária, é por aqui também que eu vou discriminar, porque quando eu for lá fazer a minha exportação da minha REINF, vai ter gerado aqui na tela o evento 2060. E aqui também, se eu clicar em visualizar as informações, eu consigo visualizar detalhadamente o que está sendo enviado, tá? Então, em relação à apuração previdenciária, o que vai para a REINF, o que eu preciso conferir em relação a esse cálculo, eu posso utilizar essa palheta aqui, previdenciária REINF, para fazer a análise e a conferência. Em relação, tá, pessoal, ao cálculo da apuração previdenciária, como que o sistema vai trabalhar, ao processo dessa desoneração, né, do cálculo sobre o faturamento da empresa, é desta forma. Agora eu vou abrir um espaço para que, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem enviar aqui para mim. Sim, se a devolução for no mês seguinte, vai funcionar da mesma forma, desde que tenha, né, no mês, uma receita, uma atividade tributada em relação àquele código. Então,
No caso do NCM, eu tenho lá uma devolução do NCM X do mês. Se no mesmo mês eu tiver uma venda com o mesmo código de NCM, ele atualiza automático. Se for NCM diferente, ele não vai atualizar automático, porque ele não vai saber de qual outro código da apuração previdenciária que ele vai aplicar aquela devolução. Ah, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma devolução do NCM1. Mas no mês eu só tenho lançamento de saída com o NCM2. Ele não vai abater de forma automática. Eu preciso ir lá e, se eu quiser, ajustar de forma manual aquela devolução. Ele só ajusta automático se o código for o mesmo. NCM pode ter vários produtos em uma só, acredito, nota, e alguns produtos podem não estar na desoneração. Aí essa separação é automático, tá? Porque quando a gente adota por NCM, como eu tinha falado para vocês, o sistema ele vai olhar aqui a tela de item. Então, se aqui eu tiver 50 itens e 10 itens o NCM não entrar na apuração, aqueles 10 itens, aquele NCM não vai somar. Só vai somar o item que o NCM for tributado. Aí é tudo automático, o sistema ele vai considerar o NCM do produto. Ah, eu tenho aqui um produto que o NCM não desonera. Não soma aquele valor na apuração, tá? E não entra. Aí aquele valor, a gente pode considerar assim, ele só vai entrar se tiver aquela situação lá do cálculo da proporção, dos 95 e dos 5%. Então, aquele NCM é uma atividade não tributada. Mas, se o valor dele for inferior a 5%, aí ele entra naquela regra da proporção. Caso contrário, aquele NCM não vai somar lá na apuração. Aí é só mesmo no lançamento fiscal ter o item escriturado certinho, com os NCMs individuais, correspondente a cada produto. Aí não tem como, tá? Porque assim, ó, se eu adotei o cálculo por NCM e eu estou fazendo uma nota de venda com aquele produto, com aquele NCM, não tem como o sistema saber qual produto vai entrar ou não, porque o NCM é igual. Uma vez que eu adoto a apuração por NCM, indica que todo produto com aquele NCM é desonerado. Não tem como um produto com aquele NCM ser desonerado, o outro não. Porque justamente eu estou aplicando o cálculo por NCM. Se é o mesmo código de NCM, indica que todo produto com aquele NCM vai entrar na apuração. O que muda só é a questão que eu falei. Se eu adotei o cálculo do NCM, eu vou adotar geralmente quando for indústria. Então, se eu tenho um lançamento 5101 com aquele produto, com aquele NCM, vai entrar. Mas eu posso ter no período, por exemplo, remessa. Eu tenho uma nota de remessa que é o mesmo produto. Aí aquela nota de remessa não entra na apuração, porque a operação não é tributado da desoneração. A gente vai olhar também o CFOP. Ah, é o mesmo item e na nota de venda entrou. Lancei uma nota de remessa com o mesmo produto. Ah, aquela remessa não vai entrar, tá? E o sistema ele consegue diferenciar, identificar também pela operação. Até o próximo treinamento. Tchau, tchau.